Bom, é isso aí, pessoal. Essa vai ser a última aula desse curso 1. Quem não se lembra, essa promessa é a série de 3 cursos sobre renormalização, mas a continuação vai ser imediata, só que no ano que vem, no início do ano que vem, eu consigo retornar no curso 2. E hoje a gente vai falar sobre as identidades de Ward-Takahashi, que são identidades que são necessárias para garantir a renormalização da eletrodinâmica quântica e garantir no sentido de que todo esse procedimento de renormalização, de inclusão de contratermos, de redefinição dos parâmetros, não vai estragar com uma simetria que aparecia a nível clássico, a simetria de calibre, né? A eletrodinâmica quântica é a simetria 1 local. E a identidade de Ward ela entra nesse sentido, de garantir que essa simetria também seja uma simetria da teoria quântica, da eletrodinâmica quântica. Aqui é só uma revisão dos principais resultados da nossa última aula. Aqui eu coloquei as 3 funções de 2 pontos, as 3 funções 1PI que nós calculamos a um loop na aula passada, calculamos entre aspas, montei as integrais, indiquei os principais passos, coloquei os resultados, porque essa conta, como eu comentei, eu fiz no computador até, inclusive eu pretendo, junto com no dia que eu disponibilizar notas de aula sobre isso, eu pretendo disponibilizar também um notebookzinho de matemática com essas contas organizadas no caso daquele. E aqui estão os principais resultados, funções de Green. Essa daqui é a função de Green de 2 pontos com pernas externas fermiônicas. Essa é a função de Green de 2 pontos com fóton nas pernas externas. E a função de 3 pontos de correção de vértice a um loop. Aqui está a estrutura de divergência dessa primeira função, a estrutura de divergência dessa daqui. Veja, aqui eu já coloquei também, eu listei as constantes de renormalização que nós calculamos na aula passada. Na verdade, a gente calculou só uma dessas constantes. Eu indiquei o procedimento para o cálculo das outras, mas eu apontei para uma coincidência que apareceu no cálculo dessas constantes, que diz respeito à igualdade entre essas duas constantes de renormalização. Só para recordar, Z1 corresponde à constante de renormalização que aparece na função de vértice, que essa daqui é a renormalização, a constante de renormalização que aparece na redefinição da carga, né, na redefinição da constante de acoplamento, ou seja, da constante de acoplamento renormalizada em termos da constante de acoplamento de Baire. E o Z2 é a constante de renormalização que aparece na renormalização da função de onda do fórum. Posso interromper um minutinho? O Guga já está sabendo, eu interrompendo um minutinho, pode filmar. Eu queria só agradecer ao Gustavo, publicamente eu gostaria que ficasse registrado aqui no nosso Professor Global, nosso agradecimento ao Gustavo aí pela iniciativa dele de dar esse curso, né? Pensando em tornar legível alguns aspectos de cursos que eu e o Sebastião não deixamos tão claro aqui. Então é importante, eu acho que já tem bastante gente seguida. Agora, nesse instante, eu acabei de receber um e-mail e eu queria dar a referência do teu curso. Ele está no Professor Global 2017? Isso. Está naquele link de 2017. 2017, TQC, tá legal, vou falar para a pessoa agora. Então, eu queria agradecer, e vocês também que estão assistindo o curso, né, por estarem fazendo essa troca com o Gustavo. Ele está no doutorado, então é uma experiência, dar um curso na própria pós-graduação, onde se é estudante, né, não é uma coisa muito usual. Então, acho que é um efeito coletivo. Vocês também merecem um agradecimento pela confiança de assistirem o curso, né? Eu tinha certeza que o Gustavo ia zarpar bem, não ia se perder em alto mar com vocês. Eu estou vendo que o curso está na última aula hoje, está acabando, então eu queria agradecer e deixar esse incentivo aos estudantes de pós-graduação que seguem os cursos aqui,
que tomem essa iniciativa semelhante, façam os mesmos em suas instituições. A gente tem sempre algo a compartilhar. Não significa que a gente saiba tudo, mas a gente pelo menos saber compartilhar alguma coisa já é muito importante. Então eu queria agradecer ao Gustavo aí pela iniciativa e vocês também, por estarem aqui nas terças-feiras à noite, frequentando o curso, né? Apesar de todas as dificuldades, às vezes, do momento de trânsito difícil. Então tá, fica meu registro aí para você, Gustavo. Obrigado pelo curso e que outros venham. Se Deus quiser. Que venham muitos outros. Não, ele faz as mesmas perguntas. Não, mas tá, pergunta quando? Não, mas eu aproveito para deixar registrado também o agradecimento por todo o apoio aí durante o curso. Um abração para vocês. Bom trabalho. Bom, então, essa daqui é a constante de renormalização que aparece na renormalização da carga, e essa é a constante de renormalização associada com a renormalização da função de onda fermiônica. Veja que tem, a princípio, uma coincidência nos resultados, ok? Isso daí apareceu no cálculo on loop. Essa coincidência eu mencionei que seria necessário também para poder garantir que a ação lagrangiana inicial mais lagrangiana renormalizada fosse invariante por transformação de calibre. Lembra que eu mencionei que lá no termo cinético do Fermi, você tinha que a constante que aparece no contratermo do termo cinético do Fermi deveria coincidir com a constante que aparece no termo de interação, no contratermo de interação. E hoje a gente vai ver que isso daqui não é tão coincidência assim, isso é uma consequência das identidades de Ward. E que não é uma consequência, é um loop, é um resultado genético. E vamos ver alguns aspectos a mais sobre essas constantes que saem das identidades de Ward. Por exemplo, aqui no resultado a um loop, eu mencionei que toda correção quântica, toda a contribuição que aparece devido a correções radiativas, no resultado a um loop, aparece como proporcional a esse operador de projeção. A gente vai ver também via identidade de Ward que esse resultado também é genérico. Que o termo longitudinal não recebe contribuição, não recebe correção radiativa. Ok? Bom, vamos começar então pela... Isso é bom duas vezes, né? É bom porque o fóton continua transverso, né? Inclusive o Z ele tem uma seção que fala the photon cannot can find no rest. Não pode encontrar descanso, repouso. Justamente por isso, né? O fóton não adquire massa por correções radiativas. Ele não adquire uma parte de transferência. E o lado bom também é que quando a gente fez a adição de contratermos, a gente não adicionou contratermo propositalmente para a parte longitudinal que a gente está colocando na mão, né? Que é a parte Isso aqui ia ser colocado ia ver balanceando algumas coisas do resultado, mas não ia dar nenhuma consequência. Entendi. Bom, então vamos começar então pela dedução da identidade de ordem generalizada, que no fundo é uma identidade para a função para essa função de Green no PI, né? O gerador funcional das funções de Green no PI, ou seja, para a ação quântica, e é uma identidade que a partir dela a gente consegue obter outras identidades de Ward específicas, a partir das quais a gente vai tirar essas conclusões que eu acabei de comentar. Vamos lá. Identidades. Pelo que eu li, isso foi obtido primeiramente pelo Ward, acho que na década de 40,
e mais tarde foi generalizada pelo Takahashi. Acho que também na década de 40. Não tenho certeza. Vamos começar. Essa, até onde eu sei também, essa dedução que eu vou fazer não corresponde à dedução que eles fizeram, ok? E essa dedução mais moderna dessas identidades. Também não é a mais moderna possível, não envolve transformações de BRST, coisas do tipo. Vamos começar pela reescrevendo o nosso funcional gerador. Exponencial de I, eu vou colocar da seguinte forma: integral exponencial de I vezes a integral d4x. Eu vou colocar uma lagrangiana aqui, que vou chamar de lagrangiana invariante, tá ok? Que vai ser aquela nossa lagrangiana original, certo? Antes de adicionar o termo de fixação de calibre, tá ok? Mais, ou melhor, menos 1 sobre 2 psi dmi ami ao quadrado, que é o termo de fixação de calibre, certo? Mais termos de acoplamento de fonte externa com corrente, quer dizer, de corrente com campo. J mi ami mais eta barra psi mais, já comento sobre isso, psi barra eta. Eu vou pedir licença para mudar a notação com relação à aula anterior, tá? Eu vou colocar a fonte psi barra, quer dizer, eta barra acoplada ao psi e psi barra acoplada ao eta sem a barra. Então agora, quando derivar com relação a psi barra, com eta barra vai cair um psi, e quando derivar com relação a eta vai cair o psi barra. Vou fazer isso para não introduzir uma notação a mais por aí, e quem estiver acompanhando o curso poder seguir sem nenhum problema pelos livros textos também. Ok? Então essa é a nossa... o nosso funcional gerador. Vamos lembrar que a lagrangiana invariante, ela é invariante por essas transformações de calibre, transformações de calibre, lembrar que temos esse conjunto de transformações de calibre. Estou pegando as transformações infinitesimais, tá? Alfa menos I alfa psi e d alfa psi barra igual a I alfa psi barra. Ok? Acho que aqui eu não mudei nenhuma convenção, né?
São as transformações de calibre infinitesimais. Infinitesimal é mais. Bom, essas transformações constituem uma simetria da nossa lagrangiana invariante, tá ok? Mas não constitui uma simetria desse expoente como um todo. Tá ok? Mas eu vou impor que isso corresponda a uma simetria, que essas transformações sejam uma simetria ao nível quântico. Uma forma de fazer isso é impor que essas transformações correspondam a uma simetria do funcional gerador. Okay? Se o funcional gerador constitui, já que o funcional gerador constitui o objeto básico da quantização via integral funcional, impor que essas transformações constituem, fazer com que essas transformações constituam uma simetria do funcional gerador é uma forma prática de impor que isso corresponde a uma simetria ao nível quântico. Mesmo com gauge fixo? Mesmo com gauge fixo. Vai ser uma simetria ao nível quântico. Okay? Vai ser uma simetria do funcional gerador. Assim, isso não é garantia, mas se você faz uma transformação de calibre, no fundo o que você está fazendo é deslocando o AMI, né? E o AMI está integrado no Z. Ele não tem dependência. Isso. A única coisa que você tem que olhar com relação a isso é se não surgir alguma anomalia ali. Isso que eu ia falar. A única chance que tem disso dar errado é se o próprio DAMI mudasse, né? Mas uma forma de olhar é essa, né? Que o funcional gerador ele independe dos campos quânticos. Você está integrando no campo quântico. Então o resultado que você tem é independente do campo quântico. Então, a princípio, isso você pode enxergar como independente de qual configuração você está utilizando. E chegar em funções de Green que sejam invariantes por isso é razoável também, porque a gente não quer que nada físico dependa da escolha de calibre, né? Não pode depender. Pode. Não, na verdade, por exemplo, uma função de Green de 2 pontos, ela depende. Porque a física não é função de Green de 2 pontos. Sim, mas o que... entendi. Mas Poderia que ela não fosse, mas de alguma forma na hora de tomar... Isso, mas na hora de redução, a forma de redução Entendi. mata a parte Entendi. transversa, né? Quer dizer, longitudinal. Tem que pôr mesmo. Saquei. Mas vamos lá. Então, vamos calcular. Vamos fazer isso que eu falei, né? Vou calcular a variação do funcional gerador com respeito ao parâmetro de calibre, ok? E vou impor que isso é zero. Vou colocar isso daqui como uma imposição. Ok? Vamos lá, vamos calcular isso daqui então e vamos ver o que vai dar isso. Variação de Z com relação a alfa. Vou supor que eu posso passar por cima desses caras sem nenhum problema. Tá ok? Passar por cima dos elementos pelos elementos de integração sem nenhum problema. E vou derivar os termos que aparecem na exponencial. Vou tomar a variação da exponencial, vai dar a própria exponencial vezes a variação daquilo que está dentro, né? Esse primeiro pedaço aqui é invariante, então não contribui nenhuma parcela. Eu vou ter uma contribuição daqui e uma contribuição de cada termo desse de corrente. Ok? Vamos lá, então isso daqui vai dar I vezes uma integral de d4x 1. Já vou tomar a variação disso daqui. Vou tomar a variação disso, cai um 2,
Ok? Cancela esses dois aqui, vai ficar 1 sobre xi. Divergência de A. A variação passa por cima do delta Passa por cima da derivada. né? Sim, vai ficar algo do tipo. Não é melhor você escrever a exponencial logo antes disso? Para efeito de conveniência de escrito, né? Tanto faz, né? Tanto faz. Vai ficar algo desse tipo aqui, né? Dmi a mi. Da Lambertiano de alfa. Concorda? 2 corta, vai aparecer um E. Variação, Devido tá. à variação. Vai aparecer um demi, quer dizer, demi, e forma da Lambertiano de alfa. Ok? Mas, agora, todo mundo dentro da integral, né? Primeira fonte. A fonte passa por cima da fonte, então vai ficar 1 sobre E, 1 sobre E, J mi, D mi, alfa. Ok? Mais I alfa, eu vou colocar esse I alfa em evidência. I alfa reta barra vou colocar menos I alfa, reta barra si mais menos si barra reta. Tá certo? E fecha esse termo aqui. Ok? Bom, fecha. Nossa, compila não roda. Vezes a exponencial de tudo aqui. Exponencial de I, integral de tudo. Ok? Onde? Undefined control sequencing, né? O mesmo tipo. Não, sacanagem. Não vai dar um erro lá no begin equation, lá em cima. Tem um erro aqui. Cadê o begin dog? O erro no cabeçalho tá Ali, né? lá em cima. Logo o número da aula errado, né? Não era 15, não, agora você falou isso, eu jurava que era 15, cara. Não é 16, não. Bom, eu acho que é 16. Eu jurava que era 15. Vamos lá. Conforme isso, depois de desligar a câmera, eu quero comentar uma coisa sobre isso. Tudo bem. Mas. Bom, então vamos rearranjar um pouquinho esses termos aqui. Δz é igual. Essa integral eu posso jogá-la para fora. Tá ok? Vou jogar essa integral para fora. I vezes integral d4 x. E na verdade, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer as manipulações por aqui, que a gente já vai acertando os resultados. Está tudo copiado aqui, né? Vamos fazer alterações. Vou fazer uma integração. Vou fazer uma integração por partes e vou trazer esse da Lambertiano para frente desse termo aqui. Ok? Não vai mudar nenhum sinal. Então vou ficar com alfa. Vou ficar com alfa da Lambertiano de d mi a mi. Ok? Vou fazer uma integração por partes aqui, vou mudar um sinal e vou ficar com alfa d mi
J.mi. Ok? E aqui fica desse jeito mesmo. Certo? Agora eu vou trazer esse I com essa integral aqui para fora. Ok? Bom, a princípio deveria ter um fator de normalização que está deixando dentro da medida funcional, coisa do tipo. Eu vou trazer essa integral aqui para fora e eu vou fazer o seguinte. Eu vou observar o seguinte, o seguinte resultado. Se eu derivar o funcional gerador com relação a uma fonte J.mi, ok? Tomar a derivada do funcional gerador com relação a uma fonte J.mi e multiplicar o resultado por menos I, o que vai acontecer? Derrubou um ami. Vai derrubar um ami, bom, vai ter uma integral nos campos e vai cair um ami. Ok? Está falando assim, né? Da exponencial daquilo tudo. Ok? Analogamente, se eu multiplicar por menos I e tomar a derivada do funcional gerador com relação a eta barra, o que vai acontecer? Vai ficar uma integral nos campos e vai cair um psi, e a exponencial de tudo isso. Tá ok? E de forma análoga, se eu multiplicar por I e tomar a derivada com relação a eta, veja aqui nesse caso não é por menos I, é por I. Por quê? Porque a derivada funcional está atuando num campo grasmaniano e vai passar por cima de um campo grasmaniano que vai trocar o sinal. Ok? Isso daqui vai dar a integral nos campos de psi barra exponencial disso tudo aí. Tá ok? Certo? Moral da história. Eu posso substituir esse campo A que aparece aqui por essa derivada funcional. Eu posso substituir esse campo psi que aparece aqui por essa derivada funcional e esse campo psi barra por essa derivada funcional. Tá ok? Sim. Bom, isso daqui é menos de um fator de normalização que está embutido ali, como a gente vai igualar a zero, não vai interessar para a gente. Ok? Você vai trocar o campo pela derivada, mas Vou não trocar tem- o campo pela derivada atuando no O campo Mas dentro dentro do da campo integral dentro da integral. exponencial. Campo dentro da integral com a exponencial. Isso. É porque são Deixa eu parcelas. escrever Né? para ver se fica claro. Ah, Tá? Você pode separar aquilo em parcelas, né? E aí cada parcela vai ser, a menos do operador diferencial que está aparecendo na frente e do parâmetro da transformação de calibre, vai ser isso que ele está falando, né? Tipo, esquece o alfa e o operador diferencial na frente do ami e as constantes. Seria tipo, integral de dami, dpsi, ami vezes exponencial. Aí ele, pô, mas aquilo é exatamente menos i dz dj. Então eu posso escrever essa parcela dessa forma. Pelo menos é assim que eu entendo, né? Olha isso. Mas você não vai absorver a integração, vai? Vou absorver. Ah, tá. Tem que ter integração, né? Senão... Tá, ok. Ah, tá, acho que eu entendi. Aqueles defins ali, né? Não tem mais integração funcional É. agora. A integração funcional está aqui dentro. Tá? Tá, acho que eu entendi. É que são parcelas, aí não tem problema, né? Exatamente. Eu tava com uma coisa que tinha que juntar. Não, tá tranquilo. Cada parcela dessas tem uma integral funcional em cada um dos campos, né? Bom, isso foi o primeiro campo, né? Analogamente, bom, esse termo vai ficar do jeito que ele está mesmo.
deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar o alfa aqui fora, tá? Vou colocar o alfa aqui para fora. Lembra que o alfa é uma função de x, né? Menos 1 sobre si, ok? Coloquei o alfa para fora, esse termo aqui fica só dmi jmi, tá ok? Certo? Agora, vamos lá, menos i eta barra psi. Psi eu substituo por menos i delta z delta eta barra, ok? Esse termo aqui vai ficar mais i vezes delta z delta eta que multiplica eta certo? Ok? É isso aí, né? Não tá ok, né? Bom, então isso daqui vai ser igual a dar zero. Certo? Já posso jogar esse i embora. É o seguinte. Antes de mandar o i embora, deixa eu reescrever a coisa de um jeito diferente. Vou usar o seguinte resultado. Vou fazer mais algumas coisas ali. Vamos escrever o W, o J, em termos do funcional das funções de Green conexas. Ok? Eu vou pegar isso daqui e vou calcular dz dj. dz dj vai cair i dw dj, tá ok? Vezes o próprio z. Certo? Ok? Faço a mesma brincadeira com z com relação a eta, vai dar i dw delta eta vezes z e z com relação a eta barra, que dá delta w com relação a eta barra vezes z. Tá ok? Certo? E além disso, vamos lembrar do seguinte, a gente acabou de escrever aqui o seguinte, dw dj dj define pra gente o AMI clássico, aquele campo clássico lá da ação efetiva, ok? dw eta define o psi barra, define menos psi barra clássico. Esse menos associado com a natureza grasmaniana ali. Ok? Da mesma razão que apareceu aquele menos aqui, o sinal oposto na hora que a gente fez a substituição aqui. Ok? Porque no fundo o campo clássico é definido a partir do modo de Legendre, né?
Não, acho que não é por isso. Bom, a ideia é a seguinte, se você derivar J, Z com relação a eta, né? Isso daqui vai dar uma integral nos campos, vai cair um menos i, psi. E a exponencial de tudo isso aqui, ok? Bom, se você fizer fonte igual a zero, o que você obtém é o valor esperado do campo. Se você não fizer fonte igual a zero, e vou passar esse i para o outro lado aqui, tá ok? Se você não fizer fonte igual a zero, o que você obtém, esse cara aqui é o que você define como sendo o campo, aqui é psicado, né? Esse cara aqui é o que você define como sendo o campo clássico. É como se fosse o valor esperado do campo, mas sem fazer fonte igual a zero. Okay? É o valor esperado na presença de fonte. Essa é a definição de campo clássico. Tá ok? Bom, veja que o que aparece aqui, né? Isso daqui que aparece, O sinal trocado é o sinal trocado. Isso daqui é menos W, dW, d eta, né? Ok? Então, por isso que aparece esse sinal trocado aqui. Certo? Aqui aparece um menos aqui, né? O Heidegger é tudo errado isso, tá? O Heidegger comete muito erro nesse pedaço. Mas dizem que um erro par, um número de erros par. Não, ele inclusive chega a resultado errado no final. Ah, tá, então não. Ele cometeu Chega um a erro alfinete, ímpar, né? né? Não, aí tá errado mesmo. Errado, né? Assinar um número par de vezes é um acerto. E eu não estou falando isso por conta própria só não, né? Não é. Se eu estivesse falando isso sozinho, É bom de eu poderia estar errado, Mas mas discípulo do chão, né, cara? Porque quando o Heidegger erra um sinal, ele fala que ele errou, que é tudo errado, é cheio de erro. Quando o Pascoal erra um sinal, ele fala, não, deve ter alguma convenção implícita. Bom, e esse cara aqui é definido como sendo o campo clássico psi. Não tem o sinal de menos agora, porque não passou por nenhuma fonte na hora de fazer derivada. Ok? Pela mesma razão que aqui tem o sinal de menos. Igual aqui. Eu tenho que trocar, né? Ok? Ou seja, dz dj é igual a i vezes o campo clássico vezes z. Dz d eta é igual a menos i vezes psi barra clássico vezes z. E dz d eta barra é igual a i psi clássico vezes z. Tá ok? Tá? Bom, feito isso, antes de substituir lá ainda, já que a gente tem a definição de um campo clássico, da mesma forma como que nós fizemos no caso da teoria escalar, vamos definir a ação quântica, Aí sim. ou ação efetiva, Transformado. que vai ser um funcional dos campos clássicos e que aí sim é definido como sendo uma transformada de Legendre. É o que eu tinha falado, mas é que o campo clássico é definido exatamente como a derivada, né, da transformada de Legendre. Né? Isso. Daqui, inclusive, a gente consegue ver se esses resultados foram... No mecânica são clássica, ele é consistentes. hamiltoniano, é em função dos P's, e o P, dl, d que é ponto, né? É o que você está transformando com a variável que você quer trocar, né? Se tu fizer derivado. Então, aí o campo clássico você está transformando o W, você está derivando o W com relação ao campo quântico, e essa variável Relação à chama- fonte. É, Relação à fonte. a fonte, né? Aí, Se tu a fizer fonte, o D do Isso. gama em relação agora aos campos, tem que obter Aí. a fonte, só que o sinal trocado, né? Se não me engano, agora também Tem uma sutileza em um dos casos. tem, é um deles que tem. Ah, por causa que é grade, né? Mal disso. Bom,
Essa é a definição da ação efetiva, ou da ação quântica. Ok? Funcional dos campos, você passa do espaço funcional das fontes para o espaço dos campos clássicos. Veja que isso daqui é consistente com aquilo lá que eu escrevi. Por exemplo, eu posso tomar derivada com relação a J, esse lado aqui vai dar zero, certo? Aqui vai dar derivada com relação a J e aqui vai dar um AMI. Passa para o outro lado, dá o AMI. Ok? Vamos derivada com relação a eta barra. Vai bater aqui direto, vai dar menos, passa para o outro lado, dá mais. Com relação a eta, tem que passar por cima de uma variável de Grasman, troca o sinal e é o que troca o sinal do outro lado. Ok? Aí agora, situação contrária. Você está com a convenção, você está fazendo o W menos os termos nisso. Isso. Bom, acho que é isso. Agora eu não lembro. No caso escalar, eu acho que eu fiz assim. Não era também, somatória, cara. pode ser, eu não lembro. Qual é a dúvida que eu Não, entendi? eu prefiro mais e menos aqui. Eu prefiro assim, já fica simétrico. Tá, Só que o que eu tenho encontrado é assim. E você fez assim também. Eu fiz assim da outra vez também, né? W menos integral. Ah, é? Tá? Mas eu prefiro integral menos W, né? Entendi. Como isso daqui é a convenção né? comum, né? Então vamos seguir. Se eu derivar uma derivada com relação a esse cara, com relação ao campo clássico a μ, o que eu obtenho é menos jμ. Ok? Se eu fizer a derivada com relação ao campo clássico psi, o que eu obtenho é mais eta barra. Tive que passar por cima de uma variável de Grasman para poder fazer essa derivada, né? Passar por cima disso. Ok? E se eu fizer a derivada com relação ao psi barra, o que eu obtenho é menos f. Menos f. Na regra de um produto com variáveis de Grasman não muda nada não, muda. Como? Na regra de produto com variável de Grasman você Não, eu tenho que na hora que eu passo por cima de você alguém. passa, né? É porque Esse esse caso cara não foi regra de produto. Aí só uma derivada Uma normal. derivada, só que eu tive que É. passar por cima de um. E na regra do produto é a mesma coisa. Também você muda. passa. Sim. É porque eu acho que o chunk tem que estar derivando pela esquerda, né? Então, para você poder isso. encontrar a fonte, você tem que comutar o... Exato. A E aí derivada você ganha o com a sinal variável, né, de É. Grasman. Bom, então agora a gente já tem tudo que precisava para reescrever isso daqui. Ok? Um ponto é o seguinte. Ah tá, peraí, só uma coisa, tá? Eu perdi uma coisa aqui. Nesse termo aqui, eu tenho que estar multiplicando pelo funcional gerador, né? Senão eu teria perdido a integral funcional que estava aqui. Agora? Ele não vem com nenhum campo, né? Ele não vem com nenhum campo, Ah. então eu tenho que multiplicar pelo funcional gerador. Sim. Certo? Só que roxo. Então tem esse termo que eu tinha esquecido, né? Mas, bom, eu já vou. Isso daqui vai ser igual a zero, né? Isso daqui vai ser igual a zero. E isso daqui eu já vou fazer o seguinte, já vou descartar o i, tá ok? Já vou descartar minha coisa consertar nas minhas notas depois eu estudo. Essa é outra história.
Bom, tem aqui. Vou descartar o i, vou manter a integral por enquanto. Vou manter a integral. Vou descartar, já vou jogar fora a integral, já vou jogar fora o alfa. O argumento é, isso daqui tem que ser zero para qualquer alfa. Para qualquer parâmetro alfa. Esse é zero para qualquer alfa, o integrando tem que ser zero. Ok? Então, vou pegar só o pedaço aqui entre colchetes. Ok? Isso daqui, menos i vezes essa derivada, eu posso trocar por campo clássico vezes z. Ok? Menos i vezes derivada vai dar um campo clássico z. I derivada vai dar um campo clássico z. Ou seja, todos os termos vão estar multiplicados por z. Posso jogar fora também. Essa dependência, esse fator z que aparece aí. Então já vamos começar a fazer isso daqui. 1 sobre E D'Alembert de dmi, e ali vai aparecer menos i, essa derivada, trago menos para cá, fico com menos i aqui, né? E aqui fica positivo. Ok? Tá? Certo? Bom, aqui só para seria isso, né? Ok? Só que quando você faz esse procedimento, a gente já fez duas coisas, né? Uma foi jogar os termos de superfície fora. Estava perguntando onde que isso pode ser relevante. Para até agora, o que a gente vai fazer não, né? Mas onde isso poderia ser relevante. E o fato da variação do z com respeito a uma transformação de calibre ser uma coisa proporcional a z. Tudo bem, a gente está igualando a zero. Mas se a gente não fosse igual a zero, tipo, é como se os campos se transformam assim, né? O z está se transformando por uma transformação de calibre que nem um campo. Tipo, o que dá para usar isso, né? Alguma coisa vezes z, né? Para pensar depois também, tem nada a ver com o fluxo da aula. Então, assim, eu nunca tinha prestado atenção que a variação do z com respeito a alfa dá bagulho atuando em z mesmo, né? Como se fosse um campo, né? Tipo, variação do ami. Entendi. Então, do ami não é, né? É do psi. Mas isso daí poderia mudar de acordo com alguma Pode ser só normalização, né? Você pode mudar esse tipo de coisa. Bom, e aqui ami clássico, certo? Isso aqui foi esse termo, né? Esse termo só vou cortar o z. F dmi z mi, J mi, né? Aqui menos i eta barra, vai ser isso aqui, né? Menos i, aqui sai isso e aqui sai isso. Então vai dar menos i eta barra psi clássico, ok? E aqui, naquele último ali, i vezes eta, que vai ficar menos e aqui fica mais. Então, mais, peraí, menos i, aqui não perdi o sinal aqui não, por acaso? Bom, Confere as notas aí que eu acho que é mais seguro. deixa eu já colocar o resultado, né? O sinal correto, né? Falta igual a zero. Ah, sim, aqui vai aparecer igual a zero. Mas, bom, aqui só vai ser o mesmo sinal que apareceu aqui, tá? Si barra clássico, eta, isso aqui igual a zero. Ok?
Deixa eu reescrever isso daqui da seguinte forma. O eta eu vou substituir por delta gama, delta psi. Delta gama, delta psi. Ok? Psi clássico, né? E aqui eu fico com psi. O eta barra, delta gama psi. Isso. E o que aparece aqui vai ser psi. Acho que é psi clássico. Clássico mesmo. Aparentemente. Certo, isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Do outro lado vai ser psi barra E aqui do clássico. lado, agora sim, vai dar um Só menos aqui, menos. vai dar um menos aqui de forma. Quer dizer, vai dar Não, um vai dar menos mais aqui e aí. mais ali. De forma que os dois ficam com o mesmo sinal. Uhum. Agora sim. Menos i. Derivada de psi barrado, psi barrado. Psi barrado clássico. Uhum. Derivada de psi barrado clássico. Isso daqui tem que ser igual a zero. Mas por que você não substitui o J também? Já que você está substituindo Não, o eu vou substituir, você não viu? Substituir. Isso. Aí vai dar um mais, né? 1 sobre derivada ok? Certo, agora sim. Figura de sinais. Ok. Bom, conclusão. Vou multiplicar todo mundo por menos 1, multiplicar todo mundo por E. A gente fica com essa expressão aqui. 1 sobre psi da Lambertiana de dmi a mi. Vou parar de escrever o clássico, tá? Para você não entender o que escrever clássico. Menos dmi de delta gama a mi mais i vezes e que multiplica psi multiplica delta gama psi vezes psi mais psi barra delta gama psi barra. Isso daqui igual a zero. Ok? E essa é a tão desejada identidade de Ward Takahashi generalizada. E aí, Felipe, depois desse ano inteiro, finalmente, definitivamente apresentados. No curso de. Porque acho que desde que eu já deu curso lá, assim, Felipe, não, porque um dia eu vou conhecer essa identidade. Não, o problema é o seguinte, isso eu já vi. Aí eu olhei para isso, com todo respeito ao Elael, e falei assim, tá, mas e daí? Muito bacana, tá ligado? Muito bonito, né? Os símbolos, umas letras bonitas, né? Olha. E daí, né? Porque o Elael olhou para isso e falou, agora daqui dá pra ver que eu falei, olha, eu não tô vendo. Bom, mas agora então vai falar, tá? Sabe de onde veio agora, né? E quem é quem em cada um dos lugares. Sim. Bom, mas essa daí ainda não diz muita coisa não. Essas são as identidades generalizadas. A matriz das identidades de Word. Vamos começar a obter consequências a partir disso. Eu vi. Primeira consequência, transversalidade. Do fórum. Ok?
mostrar que o propagador do fóton é transverso, quer dizer, não recebe correções radiativas na parte longitudinal em todas as órbitas de perturbação. Tá? Como é que a gente mostra isso? Vamos, partindo dessa identidade, vamos produzir um propagador do fóton aqui. Okay? Como é que a gente pode fazer surgir uma função de 2 pontos do fóton a partir dessa identidade generalizada? Felipe, analogia. Foi derivando talvez em relação a AMI funcionalmente, para poder aparecer D2 gama de AMI. Exato. Bom, deixa eu só reescrever as identidades aqui. Não, Felipe, Esse cara agora é surpresa, né? Vamos ver se tu tá esperto. Não, essa aí o Gustavo faz, a Slavnov Taylor, você em seguida. Eu vou escrever aqui explicitando o argumento das funções, tá? Faça tudo isso incluindo os fantasmas que a gente está fatorando. Menos dmi de gama a mi x, ok? Certo? Mais i é termos que por hora não nos interessam. Por que não tem o box? Não entendi. Tá errado. Simples. Aqui, né? Ok? E termos que por hora não nos interessam. Tá? Vamos fazer o que o Felipe sugeriu. Vou pegar essa identidade, vou derivar com relação a um derivar com relação a um A, Mi, um ponto Y. Ok? E vou, depois de derivada, depois de tomar as derivadas, eu vou fazer com que os campos, vou tomar campos iguais a zero. Ok? Todos os campos. Para quê? Para produzir funções de Green, né? Só com relação a B. Aqui, esse termo não vai dar nenhuma contribuição. Por quê? Porque o que vai acontecer vai ser a derivada, quando uma derivada bater no psi, dá zero. Então você tem que me preocupar com a derivada batendo nesses caras. Só que aí vai aparecer derivada que envolve um número ímpar de campos fermiônicos. A gente já deu o argumento de que, nesse caso, a função de Green é zero. A gente toma campo igual a zero. Mas nem precisaria, né? Porque se você tomar a derivada, ele vai ficar derivada segunda de gama vezes psi. E psi a gente está levando a zero. Então E psi está levando a zero. Não tem essa. Boa. Então é só esses dois termos que a gente precisa se preocupar. Esse daqui vai produzir uma delta de Kronecker, μi, e uma delta de Dirac de x menos y. Ok? Ou seja, isso daqui vai ficar 1 sobre psi. Da Lambertiano, eu vou colocar um x aqui embaixo para indicar que a da Lambertiano está sendo tomada com relação a x. Uma derivada, que também está sendo tomada com relação a x, índice μ, delta de x menos y. Ok? Certo? Menos d μ, e o que vai aparecer aqui vai ser uma função de 2 pontos, gama 2, com índices μ no ponto x, y. Isso daqui vai ser igual a zero. Certo? Tá ok? Bom, posso passar isso daí por espaço de Fourier. Tá? Posso escrever a delta mesmo no espaço de Fourier. Posso escrever isso daqui
em espaço de Fourier. A princípio eu teria uma integral de Fourier para x e uma para y, só que depende só da diferença de dois pontos, então tem uma integral em uma variável só. E o resultado vai ser algo desse tipo aqui. Cada derivada vai em menos i k, onde k é um momento, né? Então vai aparecer um menos i aqui, vai aparecer um i aqui, quer dizer, um menos i daqui e um menos i daqui que vamos fatorar. Ok? E vai aparecer um menos k2 aqui do D'Alembertiano. Então vai ficar menos 1 sobre xi k2 kmi mais kmi de gama 2 mi, que agora depende de k. Ok? Certo? Quer dizer, menos aqui, né? Seria menos aqui também. Isso. Pode virar mais e aqui virar mais também. Certo? Peraí, não entendi o sinal só. Porque tem 3 derivadas ali, tem 3 fatores de menos i, não? Mas a derivada que vai sair de cada um deles, derivada que essa derivada, fica com relação a x, né? Essa derivada e essa derivada produzem um menos i k. Fatora o menos i. Tá? E aqui traz um menos da Lambertiana, tá? Com sinais iguais. Tá? Bom, conclusão. Kmi de gama 2 mini de k é igual a menos 1 sobre xi k2 kmi, certo? Ok? Essa é uma das identidades de Ward. Veja o seguinte. O que essa identidade significa trilevel? Vamos pegar um resultado da trilevel, a gente já conhece. Tá? Deixa isso aqui de lado por enquanto. Tá? A trilevel, qual é a contribuição para o gama 2? Gama 2, vamos colocar assim. Mini, vamos colocar assim de forma. Trilevel, né? Gama 2, a trilevel corresponde ao operador de onda, que é isso daqui, né? Menos K2 eta mini mais 1 sobre epsilon Sim. kmi 1 sobre xi kmi kmi, certo? Não, de cabeça. Acho que você. Deixa eu ver se Não, o 2 some, né? Esse Oi? 1 sobre 2 que se some, né? Não entendi. Que antigamente esse 1 sobre que se aparecia na nação como 1 sobre 2 que se. aqui sempre, dois vai está sempre na Porque forma tem meio de campo, operador. Então, não. Tanto faz. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Não, na verdade é isso aqui. Aqui é aqui é um teta mini e aqui é um ômega mini. Não estava nem com a dimensão correta. Tem uma quarta, né? Agora está correto. Bom, esse é o operador de onda. É o operador de onda, né? Ou seja, a contribuição trilevel para essa função gama 2 mini. Ok? Vamos tomar kmi, vamos multiplicar isso aqui por kmi. Essa conta aqui. Kmi, multiplicando esse cara, a trilevel. Ok? Kmi
bate com um operador transverso, dá zero. Por definição do operador transverso. Camis bate com o operador longitudinal, essencialmente o que o operador longitudinal faz com o Camis é baixar o índice dele. Então, ele funciona como uma métrica, um cara puramente longitudinal. Então, isso daqui produz menos 1 sobre Psi K2 Camis. Boa. Esse daqui é o resultado trilétrico. Tá? O resultado do trilétrico. É o resultado clássico. Né? Esse daqui é o resultado completo. Veja que aquilo lá se mantém. Quer dizer, os biscoitos não alteram, né? O que isso significa? Vamos pegar em geral. É isso aí. O biscoito não ganha correção longitudinal. Né? Vamos pegar uma forma geral para esse cara aqui. Tá ok? Qual é a forma geral desse camarada aí? Por simples simetria de Lorentz, por uma questão simples de simetria de Lorentz, a gente sabe que um objeto que tem uma estrutura tensorial de rank 2, ele essencialmente pode ser escrito com alguma combinação tensorial multiplicada por coeficientes, que podem ser funções de K2, tá? Funções de um invariante K2, mas combinação tensorial de eta mini e Camis. Ok? Você não tem nenhum elemento a mais para formar um tensor de rank 2. Certo? Você não tem nenhum vetor a mais na sua teoria. Que seja simétrico e mini. Isso. Que forme alguma coisa simétrica e mini. Você tinha pensado em quê? Repetido? Epsilon mini, alfa, beta, K, alfa, K, beta. Mas ele é zero, né? Identicamente zero. Ele é simétrico. Não, e ele também é identicamente zero, né? Eu já pego um K, alfa, K, beta, Isso. simétrico. Sim. Em 3 dimensões você tem essa possibilidade, né? Então você não tem nada para formar uma estrutura tensorial desse tipo. Tá ok? Quer dizer, nada além disso que eu falei. Então o resultado geral vai ser alguma combinação linear desses caras. E eu vou escrever essa combinação linear de forma a manter um cara transverso e um cara longitudinal. Tá? Isso é geral. Ao fazer isso, eu não estou fazendo nenhuma particularização. Ok? Veja só. K2, eta, mi mais, menos, Camis, mais, b, K2, Camis. Ok? Isso daqui, no fundo, é uma consequência da simetria de Lorentz. Calma aí, você está dizendo que escrever um objeto de rank 2 em parte separar na base de transverso longitudinal. Eu poderia ter feito assim. Não, eu poderia ter feito assim, por exemplo. O que eu quero dizer é que é uma consequência de simetria de Lorentz, é que eu só tenho esses dois elementos para poder escrever, para poder usar. Escrever nessa forma foi só um rearranjo que eu fiz. A princípio eu poderia escrever isso daqui, né? Eu poderia escrever um A vezes eta mini mais B Camis, onde esse A e B são funções de K2. Mas o que eu fico pensando É a mesma coisa, né? Só menos de rearranjo. É só rearranjar, chega aqui, só redefine o A e B. Ok? Só que, por exemplo, você Não perdi nada. redefinir. Só que se você tivesse A e B inicial, você redefinir eles para isolar aquele K quadrado, o cara pode ser tipo luz, né? Ele tem que ser. Porque K quadrado é zero, né? Se for.
Se Tá, cada tá for bom. zero, deu ruim. Se for o caso, a gente pode fazer isso aqui, então. Aí, pô, é isso que Certo? E aí a gente pode redefinir. Não, mas o que eu te perguntei foi o seguinte: isso no fundo é separar em parte transversa e longitudinal. Você precisa de simetria de Lorentz. O que é consequência de simetria de Lorentz é escrever entre esses dois caras aqui. Tá, entendi. Tá? Se eu tivesse uma quebra de simetria de Lorentz, por exemplo, causada por algum vetor fixo, Uma direção background, eu teria combinações envolvendo esse vetor. É porque você sabe que o gama 2 depende só de K, né? Aí você quer construir. De K e de Eta. Né? De K. Mas se eu tivesse uma teoria... O F tá sempre, né? sim. Se eu tivesse, por exemplo, um vetor de fundo, eu teria combinações do tipo Cami, Veni, Veni, e mais uma série de coisas. Entendi. Se eu não me engano, se você tiver Uma simetrização disso. Se você tiver um vetor de fundo, se eu não me engano, você tem acho que umas 6 possibilidades de operadores. Engraçado, você coloca um vetor, você coloca uma direção privilegiada e aí o teu espaço precisa de mais elementos para poder ser escrito um vetor genérico, digamos assim, né? Um operador genérico. É muito estranho. Isso é muito loucura esse negócio que vocês fazem aí de ficar Aí, violando. Vocês são os aí, violadores de Lorentz. Te questionando, Vocês né? violadores de... Olha o cara com viola. Eu estou renegando, sabe, o meu passado. Meu presente. Que saço tudo. Viola, quebra CP, quebra sei lá o que, preconceito. Bom, Mas o cara tradicional, estão convencidos que isso daqui é geral, né? O ponto é esse. Vem aqui e tomo Cami de gama mini 2 K. Esse primeiro termo aqui é identicamente zero, né? Estou batendo com um caminho num cara que é transverso. Então, o caminho contraído com isso daqui é zero.